chão cedeu, as casas ruíram e os mapas de Maceió precisaram ser redesenhados. Mas o que acontece quando a poeira baixa e o tempo continua correndo? Boas-vindas ao quarto e último episódio da nossa linha do tempo. Hoje, olhamos para o presente. De 2023 até o momento atual, vemos como a mineração da salgema afetou Maceió. E isso ainda não parou. Muito menos virou uma página esquecida na história da cidade. No episódio anterior, acompanhamos o colapso da Mina 18, a última atualização do mapa de linhas de ações prioritárias e chegamos até a CPI e a operação da Polícia Federal, que investigaram e ajudaram a expor contradições, além de esclarecer alguns pontos sobre a atuação da Braskem. Mas longe dos tribunais, a vida não para e cobra passagem. Quem foi forçado a deixar as milhares de moradias e comércios para trás, recria redes de apoio do jeito que dá. Nichos, ninhos, recortes do que já foi uma comunidade. Um lar. Existe uma palavra chamada solastalgia, que significa mais ou menos uma angústia ou sofrimento causado pela destruição do ambiente em que se vive. É o sentimento oposto à nostalgia, que parece encaixar perfeitamente por aqui. No meio desse furacão todo, várias perguntas ficaram suspensas no ar, e muitas ainda ecoam. O que é justiça? Como preservar uma memória? Será que uma hora isso tudo vai acabar? Afinal, quanto vale uma vida? Tu tirou nosso sossego e tirou o sururu. E agora quer tirar a mundaú. 8 anos após o tremor sentido lá em 2018, as sequelas do colapso no solo da capital alagoana ainda são uma ferida aberta na sociedade. Nas novas vizinhanças, o cotidiano se refaz aos poucos. O vizinho de porta já não é mais aquele de 30 anos atrás, que lhe viu crescer, que lhe conhece não só pelo nome, mas pelos horários, pelos trejeitos e até pelo gosto musical. Enquanto várias pessoas tiveram que lidar apenas com a burocracia, os moradores dos bairros afetados pela mineração tiveram que conviver também com o imaterial, a saudade da rua, a perda da identidade e a tentativa de refazer laços comunitários quebrados. Jucicleia Alves da Trindade também é uma afetada pela mineração feita pela Braskem. Natural de Cururipe, no litoral sul do estado, e atualmente com 47 anos, ela contou que chegou no Pinheiro na adolescência. Hoje, Jucicleia recorda que lá atrás, há cerca de 30 anos, a mineração já era um assunto entre os moradores da região. Nós chegamos para morar lá, eu tinha o quê? 16 anos, 16, 17 anos. E sempre nós ouvíamos falar que a salgema tirava sal marino, na época o nome que falavam, de lá. Mas a gente nunca acreditou, né? Realmente eu nunca acreditei nessa história. Eu sempre achei que era conversa ou balela, como a gente sempre fala. E em 2018 existiu esse tremor que não chegou a atingir lá onde eu morava, que eu morava na Sargento Aldo Almeida, ao lado praticamente do CEPA, rente com a Miguel Palmeira. Só que as casas mais próximas começaram a rachar e a gente achou que não chegaria na Sargento Aldo Almeida. Foi quando, um certo dia, eu percebi as minhas paredes, a casa reformada há 10 anos, eu percebi as paredes todas lachadas, a laje de 20 centímetros abriu e eu morava só e eu me apavorei. Liguei para a Braskem, eles foram lá com um engenheiro. Quando o engenheiro entrou na minha casa, que ele pisou na garagem, pisou na sala, ele falou: aqui embaixo tem uma mina, tá aberto. Durante todo o processo de acompanhamento, com alertas e incertezas até chegar no momento da retirada da casa, Jucicleia conta que foi ficando cada vez mais ansiosa, a ponto de atualmente ela precisar fazer uso de medicação contínua. O desastre socioambiental a adoeceu. Chegou ao ponto de eu deixar minha casa, deixar minha história, deixar os meus amigos, os meus vizinhos, ver os meus vizinhos terem um infarto e morrer. Foi muito difícil para mim, até hoje é muito difícil, eu carrego esse trauma. Enquanto realizávamos a pesquisa para esse episódio, encontramos a fala da Sofia Mello, outra pessoa afetada pela mineração em Maceió. A fala que nós vamos ouvir foi encontrada através do catálogo Narrativas de Resistência, que faz um apanhado de produções culturais a respeito desse processo que ficou conhecido também como Caso Braskem.
Entre aspas, porque a gente tem medo dos advogados. Então guarda o nome do catálogo que daqui a pouco a gente vai ouvir falar dele de novo, beleza? O trecho que nós vamos usar é um recorte da entrevista que a Sofia deu para o Aqui Fomos Felizes, um documentário dirigido por Marlon Meirelles, com a realização da Pernambuco Filmes e da Eixo Audiovisual. Ela explica como a mudança geográfica e o apagamento pode ser prejudicial principalmente para os idosos, que já não têm tanto aquele ímpeto que por muitas vezes nem querem começar novas relações sociais. Vou ser sério com vocês, vontade zero de nada. Então a gente não tem perdemos a nossa identidade e não tem, prazer de nada aqui, ó. Entra Natal, entra Ano Novo, ou entra Carnaval, a gente praticamente não comemora nada disso. Nada, então a gente perdeu tudo isso. Essa festividade não precisava nem ir para longe para curtir, era na porta, sabe, na porta. Você sair para a porta e curtir um carnaval. Os idosos ficam lá sentados curtindo a festividade, o que fosse, quadrilha, coco, tudo isso tinha lá. Então é o que eu falo, afetou para mim, mas o que me afeta mais é que afetou muito mais a minha mãe. Minha mãe tá definhando. Atualmente, Jucicleia, que morava lá no Pinheiro, está no bairro do Vegel do Lago. Mesmo 3 anos após a mudança, ela ainda sente dificuldades em se adaptar e tenta arrumar soluções ou pequenos subterfúgios para seguir. Tentando recomeçar ainda, apesar de estar aqui há 3 anos, mas ainda é difícil o recomeço por conta dos traumas. Mas a gente tem que seguir, né? Nada vai fazer voltar a nossa história lá. Eu continuo com contatos com os vizinhos, com os amigos de lá. Nós sempre conversamos, nos apoiamos, entendeu? Trocamos ideia. O esquecimento tá aí, né? A gente pede que a justiça seja feita. Nós tentamos até fazer outra manifestação, mas a justiça proibiu. Eles estão fazendo de tudo para apagar o que aconteceu, mas a gente está aqui firme e forte, tentando recomeçar, reconstruir, né? Reconstruir a nossa dor, nosso coração. A reconstrução de uma cidade vai muito além do concreto. Trata-se de garantir que o apagamento geográfico não vire um apagamento histórico. E é exatamente aí que a cultura e a preservação da memória entram não apenas como afeto, mas como um instrumento de luta. A luta por memória tomou diferentes formas. De um lado, recursos voltados para a reparação de danos morais coletivos viabilizam projetos por meio do Comitê Gestor de Danos Extrapatrimoniais, geridos pelo UNOPS, e iniciativas do Plano de Ações Sociourbanísticas, como o edital Cultura em Movimento, que busca financiar mestres de cultura popular e artistas expulsos do seu território. Lembrar passou a ser um ato de resistência, um caminho pavimentado para a reparação, seja parcial ou integral. Mais ainda que um pensamento, o fato de lembrar foi a centelha para reverberar tudo aquilo que estava entalado na garganta. Independente de quantas pessoas já foram reparadas, mas se você tem uma que estava há 4, 5 anos sem sair de dentro de casa, e a partir do programa Nosso Chão, Nossa História, ela se envolve com algum projeto, ela começa a sair de casa e 1 ano e meio depois essa pessoa está mais magra porque tinha engordado 20 e tantos quilos, 30 quilos por conta de ficar sedentária em casa, e ela começa a emagrecer, e não por uma questão estética, mas por uma questão de saúde, né? Porque voltou a ser ativa. Essa pessoa volta a frequentar a sua profissão de fé, volta e tem pessoas hoje que se candidatam a ser voluntárias nos projetos para ter convivência com outras pessoas, né? E dizem assim para a gente: o bem que eu recebi agora eu quero repassar. Que é muito também o espírito de quem está no comitê gestor e é voluntário não remunerado e que é afetado diretamente. Que a gente sabe que tem pessoas que não foram afetadas diretamente e que o sentimento é outro, o objetivo é outro, mas que juntos, né, contribuem para o mesmo fim. Para Dilma de Carvalho, presidente do Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais, ações como Nosso Chão, Nossa História também é uma forma de ressignificar o sentimento e devolver algo que há muito tempo parecia estar perdido: a vontade de seguir em frente. Não digo que isso vai apagar a memória, e não é para ser apagada a memória. Eu vou esquecer que o bairro não existe mais. Não.
essa memória vai continuar, mas não vai ser mais uma memória que adoece. E sim uma memória que olha para o futuro. Olha, o meu bairro não existe mais, mas eu tenho a memória. Eu posso passar isso para os meus filhos, para os meus netos. Eu vou contar isso, vai estar registrado em algum lugar, né? Seja através da história do programa Nosso Chão, Nossa História. E aí, por isso esse nome, né? Assim, a gente perdeu o chão, e quando a gente perdeu o chão, perdeu a história também. Quem criou o nome do seu? Foi uma criação coletiva da segunda gestão, quando o NOP chegou, fez uma oficina com a gente. E foi tirando da gente todos os sentimentos, né? Qual é o sentimento que você tem? E uma das coisas que a gente mais ouvia é assim, eu perdi meu chão. Aí o outro vai e diz, eu perco a minha história, porque tudo que eu sei de vida, tudo do que eu sou, estava ali. E aí, um momento que me tiram dali, eu perco minha história. E aí foi indo. Aí a comunicação, né, o pessoal do marketing do NOPS chegou com essa proposta. Que tal o nome do programa ser Nosso Chão, Nossa História? Fez todo sentido. Fez todo sentido, né? Mas há também um pulso que nasce sem pedir licença às instituições, movimentos independentes, a imprensa alternativa e coletivos culturais. Lembra que eu falei do catálogo Narrativas de Resistência? Então, chegou a hora da gente falar um pouquinho mais sobre ele. De acordo com a idealizadora do projeto, Isadora Padilha, o catálogo surgiu após uma série de reportagens realizadas pela mídia Caeté, com vários enfoques diferentes, sobre os danos causados pela mineração de sal-gema. Então, o que é o catálogo, né? O catálogo, ele é uma publicação apresentando de maneira resumida, através de categorias, iniciativas que são de resistência dentro do caso Braskem. Mas também estão listadas publicações diversas envolvendo o caso Braskem, e aí vão desde as de pesquisa com vários temas até temas únicos ou de ficção, inclusive livros infantis, livros de poesia, livros mais lúdicos, né? Vamos dizer assim, se for possível usar essa palavra para uma questão como é o caso Braskem, né? Mas também existem várias linguagens artísticas, não só essa linguagem literária de pesquisa, e que vai para um pouco do artístico, porque vai para esse lugar da ficção e do poético e do lúdico, mas também existem linguagens diversas, que são linguagens culturais. Atualmente, na segunda edição, o Narrativas de Resistência, caso Braskem, reúne cerca de 200 iniciativas. Entre elas estão produções de projetos permanentes, projetos acadêmicos, produções audiovisuais, produções fotográficas e intervenções artísticas, produções visuais, espetáculos cênicos, produções humorísticas e produções não seriadas. No catálogo, é possível conferir o nome e uma breve descrição sobre o que é a produção, quem idealizou ou realizou aquele projeto e um link que possibilita o leitor a conhecer mais sobre a iniciativa. Ela é um grande guia, ou até mais que isso, é um ponto de partida para quem deseja mergulhar nas histórias, múltiplas, plurais, dos moradores afetados. Eu acho que todas essas iniciativas que nós chamamos de narrativas de resistência são iniciativas, sejam elas individuais, o cara que fez a música de hip hop sobre a vivência dele, que ele passou na comunidade, até a iniciativa como essa que eu falei para você agora, que é uma iniciativa que tem uma amplitude, um alcance possível imenso, assim, em termos de contribuição. Acho que todas elas são iniciativas para se ter muito orgulho, para se divulgar, para se respeitar muito. Eu vou ler agora um pequeno trecho da apresentação do catálogo. Abre aspas. Com espírito de revolta e solidariedade, no mundo da arte ou da pesquisa, artistas, acadêmicos, ativistas, coletivos, entidades e organizações diversas produziram iniciativas com um objetivo em comum: garantir que as vozes de resistências não seriam silenciadas. Importa nos lembrar a distinção entre a resistência e projetos de reparação por via judicial ou acordos extrajudiciais, que obrigam a empresa a financiar os projetos. Cada iniciativa apresentada neste catálogo foi construída sem qualquer vínculo direto ou indireto com a mineradora, não sendo raras as obras criadas de forma inteiramente independente. Evidenciar esta diferença engrandece ainda mais nossa satisfação em observar o quanto as iniciativas se multiplicaram desde a primeira edição. Agora, em versão ampliada, acessível e traduzida,
O catálogo Narrativas de Resistência Caso Braskem se coloca à disposição como mais uma ferramenta dessa guerrilha, que segue convocando, assim como na primeira edição, para que as produções inspirem, façam refletir e, acima de tudo, também incentivem a mobilização. Seja qual for o segmento artístico, cultural ou acadêmico, vale tudo, menos o silêncio. Fecha aspas. Há quase uma década, um debate foi reaceso em Maceió. Quem é o dono da cidade? Enquanto escrevíamos esses episódios, para mim particularmente, nunca houve dúvida. O povo é o dono da cidade. Por mais que tentem mostrar que não, que o poder e o dinheiro tentem corromper ou alterar aquilo que nós temos, eles não conseguem e não vão conseguir. Mais uma vez, para mim, é por um motivo bem claro: o pertencimento. Esse sentimento que faz da gente mais bairrista e orgulhoso daquilo que de fato é nosso, que é a nossa história. A tragédia, como querem que a gente acredite que foi, atingiu a todos, afetou milhares. Paredes foram demolidas, mas o sentimento de pertencimento de um povo não se apaga a contratores. Para fechar esta série, a palavra e o tom ficam com quem transforma a dor do apagamento em arte, em poesia e em resistência. Para quem se dispôs a contar as suas histórias, no caso dessa que vamos conhecer, as histórias do subsolo. Ainda são muitas perguntas sem respostas, quando se pensa no futuro de Maceió e dos bairros diretamente afetados pela tragédia da Braskem. O Histórias do Subsolo é um projeto transmídia com texto, áudio e vídeo que conta desde 2018 a história do afundamento do solo em Maceió. No site, os idealizadores explicam que o projeto nasceu do encontro de um grupo de artistas no Hackathon Pinheiro, evento que foi gerido por Evelyn Gomes, sob a mentoria de Glauber Xavier. Nele, juntos com a Grão Filmes e a Caranto Mídia, os artistas maturaram a ideia que veio a se tornar um webdoc. O Histórias de Subsolo é um documento para que as pessoas possam compreender o tamanho da tragédia, que além dos evidentes danos ao meio ambiente e à estrutura urbana, atingiu o emocional de cerca de 60 mil pessoas e ficará marcada como uma cicatriz em todo o estado de Alagoas. Bom, eu me chamo Otávio Lemos, sou produtor audiovisual, trabalho desde 2018 em alguns projetos sobre o afundamento dos bairros em Maceió e tenho a produtora Caranto Mídia também. A minha família, por parte materna, ela vem de Santana do Ipanema, no interior de Alagoas, lá no sertão. A minha mãe foi a primeira de 8 filhos a vir para Maceió aos 16 anos e foi morar no bairro do Pinheiro, em um apartamento lá no Jardim Acácia, né? E daí começa, ainda antes de eu nascer, a minha relação com o bairro, né? A partir daí, os meus avós ficaram mais velhos e também saíram lá do interior e vieram morar aqui na cidade. E era o bairro onde a minha família se estabeleceu aqui em Maceió, né? Minha família, por parte materna, toda. Com a família estabelecida na capital alagoana, Otávio alternou a infância entre a casa, na Gruta de Lourdes, e a casa da avó, no conjunto Jardim Acácia, no Pinheiro. Mas assim como quase todo mundo que entrevistamos ao longo dos episódios, tudo mudou após os tremores de 2018. Só que tem um agravante aí. Nesse episódio, falamos muito sobre a preservação da memória e sobre a luta para que a sociedade não esqueça o que aconteceu nos bairros afetados pela mineração. A gente sabe que repetir os fatos e dar voz às pessoas são ótimas maneiras de manter vivas essas histórias. Mas para a família de Otávio, o baque foi diferente. Eles tiveram que lidar com todas essas mudanças quando um outro problema atingia o lastro de quem fez a ponte entre a vida no sertão e a mudança para a capital alagoana. A avó de Otávio estava com Alzheimer. A gente tomou essa decisão em conjunto de tirar a minha avó, que na época tinha 93 anos, lá do Pinheiro. E ela já apresentava um quadro de Alzheimer avançado e foi uma coisa muito difícil de explicar para ela. Ela faleceu ano passado, em 2025, né? Ela faleceu em 2025 e até então ela nunca entendeu o que aconteceu, né? A gente nunca conseguiu explicar direito para ela o que aconteceu, porque ela teve que sair da casa dela, né? Enfim, uma coisa muito trágica e que aconteceu com muitas famílias e que foi para mim o primeiro ponto assim pra gente começar a registrar esse caso, né?
E esse foi o ponto de partida para que Otávio, junto com a Gabriela Araújo, que dirige o projeto Histórias de Subsolo, começassem a registrar a desocupação e os desdobramentos do caso. É importante a gente salientar o seguinte: existem 2 histórias de subsolo. O primeiro que estamos falando agora é o WebDoc, com a plataforma audiovisual interativa que está disposta no historiasdesubsolo.org. O segundo, que o Otávio vai explicar mais para frente, é um longa-metragem que deve ser lançado em 2027. Guarde essa informação também, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Por enquanto, vamos focar no WebDoc. E aí, falando sobre o WebDoc, que foi a plataforma audiovisual interativa que você pode assistir no historiasdesubsolo.org, foi um projeto que a gente fez em conjunto com a Saudáveis Subversivos, do Glauber, o Lab Hacker, com a Evelyn Gomes, e a Grão Filmes, do Eduardo Liron, e junto com a equipe maravilhosa também, que incluía todo mundo que já trabalhava no filme com a gente, a Gabi, o João Pedro, o Felipe Herman, mas também a gente incluiu várias outras pessoas parceiras, como a Nina Magalhães, o Rafael Barbosa e o Guilherme também. Então foi um projeto que desejava criar uma plataforma audiovisual interativa, e a gente escreveu no edital do Sebrae e fomos contemplados, e a partir disso a gente desenvolveu e lançou essa plataforma que está lá até hoje, disponível no historiasdesubsolo.org. Agora, sobre o longa-metragem História de Subsolo, a gente destaca que as gravações começaram ainda em 2018, apenas com celular, sem apoio dos editais. E a partir daí, segundo Otávio, várias pessoas boas foram aparecendo no caminho e dando corpo ao que inicialmente era só uma ideia. O fio condutor do filme é o ecologista José Geraldo Marques, que tem uma relação próxima com a família do Otávio. A mãe de Otávio foi aluna do José Geraldo na década de 1980 e chegou a participar de protestos contra a ampliação da Salgema Indústrias Químicas S.A. E o Zé se tornou o personagem condutor dessa história, por ser tão importante, e por partir do mesmo lugar que a minha família, assim, eu descobri que a gente tinha um laço já que é esse laço da terra, que a minha mãe vem da mesma terra que ele, conhece ele há muitos e muitos anos. Então foi um reencontro assim muito importante, e que está sendo bastante importante para o filme, porque é através dele que a gente entende não só essa fase final do caso, do afundamento, da expulsão dos moradores, do crime da Braskem, esse crime que não é através dele que a gente entende a dimensão desse crime da Braskem, que não começa agora, em 2018, com o tremor de terra. Ali foi apenas o estopim, para a gente conhecer a fundo esse grande iceberg que é esse caso, porque a gente só teve acesso a uma ponta do que ele é. Quando a gente vai escavando, e por isso o nome Histórias do Subsolo, porque quando a gente vai escavando, a gente vai descobrindo uma teia de conexões e questões ligadas diretamente com a ditadura militar e com o grande empresariado brasileiro, com as famílias, da política e tudo mais. Então, chegamos ao fim do 4º episódio da nossa série sobre o desastre socioambiental causado pela mineração em Maceió. Infelizmente, várias perguntas ainda seguem abertas, mas assim como muita gente, seguimos atentos ao que vai acontecer. Seguimos porque é necessário cobrar a responsabilização e a punição de quem feriu tantas vidas alagoanas. Seguimos porque não podemos cair no esquecimento para que o caso sirva apenas como um case de sucesso ou de desgraça para quem estude crimes ambientais no mundo. Seguimos também para que todos os afetados sejam integralmente e devidamente reparados, para que eles tenham vozes, de forma plural. Mas, principalmente, seguimos para que isso nunca mais se repita. Antes que eu esqueça, os próximos episódios serão no formato MesaCast, onde a equipe do Solo Caeté, junto a participantes de diversos segmentos, poderão debater e se aprofundar mais em temas que cercam esse caso, como justiça ambiental, combate à desinformação e muito mais. Também teremos um episódio dedicado apenas à descoberta da Salgema e do início da mineração aqui em Maceió. Ainda há muito que ser dito e, é claro, contamos com a sua companhia para seguir com a gente nessa viagem. Tu tirou nosso sossego e tirou o sururu, e agora tá Lagoa Mundaú.
Este projeto foi selecionado no edital podcast Voz e Memória, do programa Nosso Chão, Nossa História, uma iniciativa realizada pelo Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais e pelo NOPS, voltada à reparação de danos morais coletivos causados pelo afundamento do solo em Maceió. O conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade da Miriam Caeté, parceira implementadora. As opiniões, informações e declarações nele expressas não refletem necessariamente o posicionamento institucional do programa. O programa não se responsabiliza por eventuais imprecisões, interpretações ou conteúdos divulgados.